Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo certinho com vocês. Espero que tenha sido um domingo bom, espero que tenham aproveitado bem esse domingo aí, que o sol tava cheio, assim, tava um dia bem bonito, um dia, aquele verãozinho no meio do inverno, né? Espero que tenham aproveitado esse domingo. Sou grato a Deus porque Ele dá o privilégio, dá a graça de compartilhar um pouco da palavra de Deus, aprender domingo a domingo e também compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos vocês. E, gente, como vocês podem perceber, a minha voz hoje não está das melhores, tá? Tô aí há alguns dias aí meio que à base de remédio, à base de pastilhas. Eu tô com aqueles potinhos com várias balinhas, né, de menta, que parece, eu apelido carinhosamente de chumbinho. Porque sempre que eu vou ao acampamento eu compro uma daquelas que não pode faltar a voz, e eu tô nessa semana nessa mesma tocada. Então, eu espero que de alguma forma a minha voz aqui não possa atrapalhar, mas qualquer coisa eu tô com a minha garrafinha d'água, né, pra evitar qualquer coceira na garganta, qualquer tosse, né, e vai dar tudo certo, e a gente vai conhecer um pouco mais de Deus. Fiquem tranquilos que não é Covid, não é gripe, não é H1N1, é só inflamação na garganta, vai dar tudo certo. Gente, algumas semanas atrás, eu compartilhei aqui com vocês a respeito de um texto. Tá lá no Velho Testamento, né, que a gente conhece como um período ali antes do exílio babilônico, né? O texto está lá em Jeremias 7, que nós estudamos aí há umas 3 semanas atrás. E hoje nós vamos estudar a sequência desse texto, né? E a gente vai abrir de novo em Jeremias, só que mais ou menos na metade de Jeremias. Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31 até o 40. Nós vamos ler Jeremias novamente. Jeremias 31, versículos de 31 até o 40. Vejo que estão folhando as Bíblias, eu vou esperar um pouquinho. Então, vamos lá. Versículo de 31 diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será uma aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo em direção a Goá. Todo o vale onde os cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale de Cedron, a leste, até a esquina da Porta dos Cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque o Senhor deixou a tua mensagem há tanto tempo atrás, Deus, e nós podemos ser transformados por ela, Pai. Ela vem ao nosso encontro e quebranta os nossos corações para que possamos te conhecer verdadeiramente. Meu Deus, nós pedimos que essa noite o Senhor ilumine os nossos corações, abra os nossos olhos para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Que a tua palavra e a tua palavra somente seja o juízo no nosso coração e que sejamos
discípulos teus, Deus, que busquemos a tua face todos os dias da nossa vida. Pedimos por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gente, como eu comentei alguns dias atrás, né, preguei a respeito do texto lá de Jeremias 7. No início do ministério de Jeremias, no início do livro de Jeremias. E naquele texto em específico, Jeremias está dizendo ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, que devido à rebeldia, à idolatria daquele povo, da transgressão que eles tinham em relação à lei de Deus, o reino de Judá seria conquistado pela Babilônia e que Jerusalém seria destruída. O povo seria levado cativo e Jerusalém seria dizimada. Muitas pessoas morreriam. Lá no capítulo 7, que nós estudamos, Jeremias estava acusando os inúmeros pecados do povo. E quem estava aqui há 15, 20 dias atrás, 21 dias atrás, na verdade, sabe que não é um texto fácil de ler. É um texto que é duro, é pesado, porque as palavras que Jeremias diz para aquele povo são palavras de juízo, de condenação. Não são palavras alegres. Ele está dizendo que o fim está ali na porta. E a gente vê tudo isso. E Jeremias, ele chama esse povo ao arrependimento. Desde o início, ele vem chamando esse povo ao arrependimento. Justamente porque eles tinham quebrado a sua aliança com Deus. A aliança prescrita por Deus lá no Antigo Testamento, antes de Jeremias, antes de vários profetas, dita por Moisés, lá nos tempos de Moisés, lá no deserto, essa aliança foi feita com esse povo. E o interessante de tudo isso, ainda falando sobre o contexto de Jeremias 7, é justamente o momento em que aquelas palavras são ditas. Porque lá no início do ministério de Jeremias, havia um rei. E esse rei era um rei justo, um rei bom, conhecido como rei Josias, o último rei bom do Reino do Sul, de Judá. E esse rei Josias, que era descendente de Davi, numa limpeza do templo, numa renovação do templo, para vocês verem como o povo de Judá e Israel como um todo, tanto o Reino do Sul como o Reino do Norte, estavam assim alheios a Deus, porque o rei manda fazer uma renovação no templo, e aí nessa renovação do templo, eles descobrem um livro que eles nunca tinham ouvido falar. E aí eles encontram o livro de Deuteronômio. Eles encontram um livro da lei de Deus, e é então que Josias, olhando para tudo isso, ele decide então renovar esses votos com Deus e se voltar para Deus verdadeiramente. Porque todos os reis anteriores, principalmente o seu pai e seu avô, tinham assim levado o povo para outra direção. Josias então faz várias mudanças no próprio reino de Judá. Os postes ídolos que eram usados para adorar outros deuses e que estavam dentro de Judá, ele manda derrubar tudo, manda tirar os sacerdotes que não eram da tribo de Levi, fala, não, esse pessoal não deve ser sacerdote, é só da tribo de Levi. E aí chama os levitas então para ocuparem o seu posto como sacerdotes. Então, aquele texto de Jeremias, que a gente viu que Jeremias está acusando o povo, é no meio de algo que o próprio rei já está iniciando. E que Jeremias, então, usado por Deus, profetiza ao povo para eles se arrependerem e se voltarem para Deus. E perceba que esse povo era um povo obstinado e que era muito rebelde, que não queria se voltar para Deus. Porque, pensa, mesmo com o apoio real, mesmo com o rei dizendo, não, nós vamos seguir a Deus, vamos fazer várias mudanças, mesmo assim, o povo se nega a se voltar para Deus. E Jeremias vem acusando isso várias vezes. Ele encontra uma enorme dificuldade de o povo aceitar as suas palavras. A sua palavra é rejeitada. Inclusive, se vocês lerem Jeremias, vocês vão ver que várias vezes parece que ele está falando com a parede. Ele vai lá na frente, na porta do templo, fala tantas coisas e parece que não mudou absolutamente nada. O povo está fazendo o inverso. E, ao mesmo tempo, Jeremias, em todo o livro, ele vai inclusive tendo que rebater muitos falsos profetas. Porque enquanto Jeremias está dizendo, gente, vocês pecaram e Deus vai vir julgar vocês, tinham outros profetas que falavam, não, Deus disse para mim que é outra coisa. Deus disse que nós estamos bem e que ele vai nos fazer vencer, que a Babilônia não vai nos atacar. E Jeremias está nessa tensão. Vocês lerem Jeremias vai ser o tempo inteiro assim, falando ao povo, profetizando contra os falsos profetas, aqueles que tentam desvirtuar o povo da vontade de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, Jeremias 31, embora esteja no mesmo livro de Jeremias, você pode pensar, não,
está na mesma época, ele escreveu ali no mesmo dia. Mas não, se passou muito tempo, muito tempo. O rei Josias já havia morrido, né? E já haviam passado vários outros reis durante todo esse período. Então, Jeremias 31, embora é o próprio Jeremias, é o mesmo Jeremias, se passou muito tempo. A gente está falando aqui de 30, 40 anos na frente, né, daquela história lá de Jeremias 7. Enquanto ele estava confrontando a dureza do coração do povo, aqui a gente vê Jeremias dizendo outras coisas. Mas nos mesmos textos nós conseguimos ver que Deus é soberano. Porque Deus prometeu lá que iam acontecer coisas com Judá e com Jerusalém. E essas coisas, Deus não voltou atrás. Ele falou, vai acontecer. Essas coisas vão acontecer. Né? E algumas delas, nesse contexto aqui de Jeremias 31, já aconteceram. Por exemplo, quando a gente leu em Jeremias 7, ele diz assim, ele vai lá na porta do templo e fala que algumas pessoas serão exiladas. Né? E no decorrer de todo o livro ele fala isso. E que Jerusalém seria destruída. Nesse texto que a gente leu aqui em Jeremias 31, o exílio já está acontecendo, gente. Já tem pessoas que estão sendo deportadas para a Babilônia. As pessoas que tinham mais conhecimento, as camadas mais altas da sociedade, né? As pessoas de família, né? As pessoas que tinham mais poder, né? Essas pessoas elas já foram exiladas para a Babilônia, porque lá elas poderiam acrescentar. Por isso que os babilônios, né? Eles só obrigavam, né? Esses povos a irem para lá, né? Justamente para estarem lá e contribuindo também com a nação, né? Com a própria Babilônia. Então o exílio já estava acontecendo, porém a destruição de Jerusalém ainda não aconteceu. E se vocês forem seguindo o livro de Jeremias, vocês vão ver que isso vai acontecer. Lá por volta de Jeremias 50, a gente vai ver Jeremias descrevendo a destruição de Jerusalém. E é triste, porque assim a gente vê o cerco, a gente vê muitas coisas acontecendo, pessoas morrendo, toda aquela tristeza justamente por causa da desobediência, da rebeldia desse povo. Então, é nesse contexto, pessoal, que esse texto de Jeremias, que a gente tem que entender esse texto de Jeremias. Não é o mesmo de 15, 20 dias atrás. É outro tempo, são anos na frente, a história já está mais à frente. Né? E lembre-se que Jeremias ele é justamente chamado por Deus para falar nesses últimos anos em que o povo ainda não sofreu as consequências do seu pecado, ainda não sofreu o justo juízo de Deus. Né? E aqui essas profecias, algumas já tinham acontecido, outras não, mas justamente a gente vê o cuidado de Deus. Né? Deus falando a esse povo, mesmo que alguns distantes, outros perto, mas Deus vem cuidando desse povo. E como eu comentei, algumas pessoas já haviam sido exiladas para a Babilônia, outras não. As classes mais baixas daquela nação haviam ficado na terra, né, para justamente cuidar daquela terra. E Jeremias, ele fica ali justamente com a difícil tarefa de novo, continuar chamando o povo ao arrependimento. Larguem os seus pecados, se arrependam e voltem para Deus. Essa é a mensagem de Jeremias durante todo o livro. E sempre fica latente esse chamado de Jeremias a justamente buscar a Deus. E o próprio profeta falando a esse povo e advertindo eles sobre as bênçãos de obedecer a Deus e as maldições de desobedecer a Deus. De desobedecer a aliança que eles fizeram com Deus. Né? Então, diferente de outros profetas, por exemplo, Isaías, que profetiza algumas coisas e elas vão se cumprir muito tempo depois, Jeremias, em boa parte das suas profecias, ele mesmo vê isso acontecendo. Ele fala e tantos anos depois, ele está ali para presenciar tudo isso. Então, e não são palavras fáceis. Novamente, é um texto difícil, é pesado. A gente vê Jeremias dizendo essas coisas para o povo, né? Proclamando o juízo de Deus. Mas ele está simplesmente servindo ao seu Deus. Né? E aí, no meio disso tudo, de todo esse texto que é difícil, né, da gente muitas vezes entender, compreender aquilo que Deus quer nos ensinar através desse profeta, o que ele queria ensinar para aquele povo, nós nos deparamos com um texto que parece que é um oásis no meio do deserto. Porque vejam só como começa o versículo 31. Ele diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Vejam como que ainda no momento de dor e de sofrimento, Deus continua sendo gracioso. Porque essa é uma geração
no meio de tantas outras que se rebelaram, que fugiram, que foram contrárias à lei de Deus, que foram rebeldes, foram idólatras, fizeram aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus abomina, e eles estavam enfrentando o justo juízo de Deus, justamente porque eles quebraram essa aliança que eles fizeram com Deus de obedecer ao Senhor. Porém, é engraçado como Deus insiste, ele de fato insiste em trazer esperança para um povo que já está sofrendo. Ele não está simplesmente dizendo coisas que vão acontecer, mas algumas delas já estão acontecendo, o povo já está sofrendo. Pessoas já foram exiladas, eles estão vendo isso acontecer. Deus prometeu, Deus está cumprindo. E aí no meio disso tudo, Jeremias está dizendo, gente, está chegando o tempo em que vai haver uma nova aliança. Deus vai derramando da sua graça e misericórdia diante daqueles que não merecem o seu favor. E para a gente entender um pouco melhor tudo isso que Jeremias quer nos ensinar, eu creio que a gente precisa entender um pouco melhor o que a Bíblia nos diz, né, a respeito do que é a aliança. Porque nós podemos talvez entender, o que para nós hoje é aliança, mas nós precisamos entender o que é aliança nos termos bíblicos. O que Deus quer dizer quando ele fala assim, eu fiz uma aliança com vocês. E a gente pode entender a aliança como um compromisso. Nós tendemos a entender hoje, e não está errado, dizer que aliança é um certo acordo. Ou a gente pode dizer até mesmo um contrato. Porque quando a gente faz um contrato de alguma coisa, de compra e venda, a gente está fazendo uma aliança, né? Um compromisso de mão dupla, né? E de fato, aliança é algo similar a isso, a um acordo, a um contrato. Porém, diferentemente de um contrato, a aliança não é um negócio... Não, né? A aliança não é algo negociável. Ou seja, a gente não senta numa mesa e a gente discute os termos do nosso contrato. Fala, não, tira essa cláusula porque eu não quero. A aliança não é assim. A aliança não é negociável. Muito menos uma aliança é feita entre pessoas iguais, do mesmo patamar. São pessoas diferentes, não são pessoas na mesma posição. Aliança, nos termos bíblicos, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que é um pouco diferente daquilo que a gente trata como acordo, contrato hoje em dia, né? Ela é similar ao que acontecia há muito tempo atrás, que era chamado de tratado de suzerania, ou tratado de vassalagem, independente de como você for falar. Um tratado entre um suzerano e um vassalo, né? E esses tratados de suzerania, eles aconteciam lá no Antigo Oriente Próximo, que é a região de Israel. Esses tratados, né, entre suzeranos e vassalos, eles eram feitos entre um rei vencedor e um rei vencido. Mas como assim? Pensem que naquela época tinha muitas guerras, como ainda existem hoje. Mas muitas guerras, e aí está acontecendo aquela batalha, muita gente está morrendo. O que acontece? Um rei está lá vencendo, ele fala, olha, eu não vou matar o restante do teu povo. Eu já venci a guerra, tu já está dominado. Então agora, como benevolência, eu vou te deixar viver, mas tu vai ter que me obedecer. Eu venci a guerra, eu já venci, mas tu tem que me obedecer. E isso a gente vê acontecendo naquele contexto. Esses tratados de vassalagem. E é engraçado porque todo o decálogo, né, todos os 10 mandamentos que a gente conhece, eles são escritos nesse mesmo formato. Se vocês lerem os 10 mandamentos, e que a gente vai dar uma lida, por sinal, eles são escritos mais ou menos nesses mesmos termos, de um tratado, de um combinado, de uma aliança, né? Então eu convido vocês a abrir Êxodo 20, versículo 2. Aqui Êxodo 20, gente, é o texto conhecido como os 10 mandamentos, né? A gente vê algumas outras repetições, mas esse aqui é a primeira vez que a gente vê os 10 mandamentos sendo ditos ao povo de Israel. E percebam, Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Percebam que logo no início, Deus faz questão de lembrar o povo de quem ele é. Ele diz assim, eu sou o Senhor, o teu Deus. Se a gente botar num tratado, como a gente está fazendo o paralelo aqui, ele está dizendo, eu sou o suzerano. E se ele diz que ele é o suzerano, quem são os vassalos? Quem está ouvindo tudo isso? Eu tenho autoridade, eu sou o Senhor, o teu Deus. E aí, então ele justamente está catalogando as partes, quem que é o suzerano e quem que é o vassalo, quem que manda e quem obedece. Depois disso, ele vai justamente catalogar o porquê que os vassalos devem honrar, devem ser leais a esse suzerano. E aí ele diz que te tirou da terra do Egito, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, né?
Então, ele tá, como a gente vê, né, nas batalhas, eu poupei a tua vida, então agora tu me obedece. No caso dos 10 mandamentos, Deus está dizendo, eu sou o Senhor que te tirou da terra da escravidão. Portanto, aí agora a gente vê os 10 mandamentos. Logo no versículo 3 já tem os 10 mandamentos. Portanto, façam isso, façam isso, façam isso, façam isso. Né? Depois disso, então, a gente tem justamente aquilo que o suzerano, o Senhor, está exigindo daqueles que são os seus vassalos, daqueles com quem ele estabeleceu uma aliança. Né? Então, a gente tem ele dizendo que ele é o Senhor, ele dizendo que ele deve ser honrado, aqueles vassalos devem ser fiéis a ele por tudo aquilo que ele fez, e depois, quais são os termos. Ele diz, agora façam isso. E logo depois disso, se a gente for ainda seguir o texto de Êxodo, nós vamos ver então quais são as relações de bênção e maldição. Se vocês me obedecerem, vai acontecer isso. Se vocês não obedecerem, vai acontecer outra coisa. É esse modelo que a gente vê nos tratados de vassalagem. É exatamente esse mesmo modelo, esse mesmo molde que nós vemos nos próprios 10 mandamentos. Esses foram os termos. Essa foi a aliança de Deus com o seu povo, com o povo hebreu naquele tempo. Porém, essa aliança ela foi quebrada por aqueles que se comprometeram a obedecer. Porque eles eram incapazes de cumprir essa lei, eles foram incapazes de obedecer devido à dureza do seu próprio coração. E é aí que Deus derrama da sua graça e misericórdia, porque a aliança que Israel quebrou repetidas vezes, e não foi só no tempo de Jeremias, a gente vê isso se repetindo várias vezes até chegar nessa geração, ela culmina no juízo de Deus. Ela culmina no juízo de Deus. O justo juízo de Deus. Só que Deus, no meio desse turbilhão todo, ele está prometendo uma nova aliança, que vai ser superior à antiga. Uma nova aliança. Ele diz, estão chegando os dias. Jeremias está dizendo, gente, está chegando a hora. Está chegando a hora que vai ter uma nova aliança. É próximo. Deus, através de Jeremias, está chamando o povo a justamente confiar e a depender dele. A esperar essa nova aliança que ele vai fazer em breve. E aí, seguimos o texto. O texto aqui, Jeremias 31, versículo 32. Olha só o que Jeremias continua dizendo. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. E isso aqui, gente, é muito significativo porque a gente lê o Êxodo e Deus fala, eu tirei vocês do Egito. E aqui está se repetindo a mesma fala. E só que ele está dizendo, não vai ser a mesma aliança que eu fiz com o pessoal lá quando eu tirei eles do Egito. Vai ser uma nova aliança. Uma nova aliança, não vai ser igual. A antiga aliança que Deus fez com o seu povo é uma aliança incompleta. Justamente por causa da incapacidade das pessoas, de todas as pessoas, de cumprirem a lei de Deus. Mas a nova aliança vai ser superior. Ela vai ser superior a essa antiga aliança. E isso é muito interessante porque quando eu casei, quer dizer, um pouquinho antes de eu casar, quando eu pedi a Nath em casamento, eu dei uma aliança para ela. Eu dei uma aliança de noivado. E essa aliança era uma aliança para dizer, olha, daqui a um tempo a gente vai casar. A gente já está firmando um compromisso. Ali na frente a gente vai casar, a gente vai ser uma só carne, a gente vai viver junto, nós vamos ser marido e esposa. Esse era o compromisso. Mas vocês concordam que no momento em que eu dei a aliança de noivado para a Nath, eu não tinha casado com ela ainda. Nós tínhamos o compromisso que nós iríamos nos casar, mas nós não tínhamos casado ainda. Só que no dia em que nós casamos, novamente nós trocamos alianças. E aí nesse dia, não é mais a antiga aliança que vale. O que vale é o compromisso do agora, porque a nova aliança suprime a antiga aliança. A antiga aliança era uma promessa daquilo que iria acontecer. Mas a nova aliança agora, eu não tenho mais ressalvas. Agora nós somos marido e esposa. Então, percebam como o próprio casamento nos mostra isso. Nós tínhamos um compromisso de nos casar, mas quando nós nos casamos, o que era o noivado diante do casamento? Ele ficou para trás. Ele era simplesmente uma sombra daquilo que haveria de vir. E quando veio, não precisava mais da sombra. Não precisava mais. E é isso que nós vemos quando Deus fala, a antiga aliança vai ser substituída pela nova aliança. Uma aliança que é superior, que é sublime. E é muito engraçado porque quando a gente pega textos e a gente começa a comparar o que Deus falou e o que ele vai fazer na nova aliança, a gente vê uns paralelos bem interessantes. E eu convido vocês a segurar em Jeremias, mas vamos ler agora Levítico 26, 11 e 13. Levítico 26, 11 e 13 diz assim. Isso aqui, nos tempos de Moisés.
Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Algumas versões vai dizer, eu vou deixar o meu tabernáculo no meio de vocês. E o tabernáculo ela era a tenda que depois foi substituída pelo templo. Né? Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Vocês conseguem perceber as relações aqui? Porque Deus, na sua aliança com o povo, nos tempos de Moisés, ele diz, eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês. Ou seja, eu vou habitar lá no meio de vocês. E ao mesmo tempo, Deus dá da sua lei. Ele escreve a sua lei em tábuas de pedra e dá a Moisés. E quando a gente olha o versículo 33, a gente vê uma mudança tremenda daquilo que Deus faria e que Deus está prometendo que iria fazer. Ele diz assim, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Na nova aliança, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Enquanto na antiga aliança Deus tinha escrevido a sua lei em tábuas de pedra e dado a Moisés para repetidas vezes falar ao povo, o que ele vai fazer na nova aliança? Ele vai escrever a sua lei no coração do seu povo. Enquanto na antiga aliança que nós lemos aqui em Levítico, ele diz, eu vou habitar no tabernáculo, eu vou colocar o meu tabernáculo e vou habitar lá no meio, no templo eu vou habitar lá no meio. Nós sabemos que na nova aliança Deus habita no coração do seu povo. Não mais num lugar em específico, mas no coração daqueles que fazem parte do seu povo. Veja a diferença, o paralelo entre a antiga e a nova aliança. É Deus que toma a iniciativa em renovar, em redimir, em regenerar e converter o seu povo. Ele vai colocar a sua lei no coração do seu povo. Não é o seu povo que vai olhar esses 10 mandamentos e agora eu vou. Não, é inverso. Quem começa é Deus. Ele coloca a lei no coração. Ele abre os olhos, como a gente canta aqui, né? Abre os olhos do meu coração. Ele abre os olhos do nosso coração para que nós pudéssemos ver Ele verdadeiramente. Para que pudéssemos compreender a sua palavra, a sua lei. A lei que foi dada por Moisés, ela é boa. Ela não é ruim. Só que ela é incapaz de salvar. Na realidade, ela aponta para a nossa incapacidade de obedecer. Ela sempre apontou para isso. Ela aponta, ao mesmo tempo, para uma nova aliança, uma nova realidade que iria acontecer. Está dizendo, vocês não são capazes, então confiem no Senhor, para que um dia, de fato, Ele os salve, Ele os regenere, e Ele coloque a lei dele no coração de vocês. Ele é uma sombra daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus iria fazer, curando a cegueira daquele povo e gravando a lei no coração deles. No final das contas, não são dois sistemas. Não era, antes era pelas obras, por obedecer, e agora é pela fé. Não, é sempre pela fé. É sempre graça de Deus. Sempre. Não são duas formas de salvação, mas uma forma só que vai sendo revelada gradativamente no percurso de toda a história da redenção. Ela é revelada gradativamente. Deus vai mostrando só uma parte da sua obra de redenção, depois ele vai apresentando mais um pouco, e quando nós chegamos em Jesus Cristo, nós temos toda a obra da redenção. A lei de Deus apontava, a aliança antiga apontava para a nova aliança, a aliança que nós temos hoje. Uma aliança que gera perdão de pecados, que gera obediência plena, não por méritos, mas por graça, por presente de Deus. E olha só como termina o versículo 34. Ele fala várias coisas, mas no final do versículo 34, ele diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É em Cristo que é inaugurada a nova aliança. Pensem, Jeremias está dizendo isso por volta do ano 600 antes de Cristo. E ele está dizendo, está chegando a hora. E demorou 600 anos. 600 anos. Mas a nova aliança ela foi inaugurada na cruz do Calvário. É lá que nós temos a propiciação da ira de Deus. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos a redenção da nossa miserável escravidão. Por quê? Porque a lei está gravada no nosso coração. Nós temos a justificação na qual nós somos declarados justos diante de Deus. Ele mesmo nos declara justos, não porque nós somos, mas porque Ele nos torna justos. É através de Cristo Jesus que nós temos a reconciliação com o Pai. Essa é a nova aliança. Essa é a nova aliança.
O próprio termo, quando ele diz não me lembrarei mais dos seus pecados, ou em algumas outras versões que vai dizer jamais me lembrarei dos seus pecados, isso está dizendo que vai ser pago uma vez por todas. Os pecados de vocês vão ser quitados de uma vez só e não vai precisar mais fazer sacrifícios, porque o próprio Deus vai pagar. Olha só como Jeremias 600 anos antes está dizendo, olha, algumas coisas vão acontecer, vocês vão sofrer por causa do pecado de vocês, mas tenham esperança porque algum dia vai ter uma nova aliança. E essa nova aliança vai ser muito melhor do que aquilo que vocês têm hoje. Essa nova aliança, vocês terão perdão de pecados, vocês serão redimidos, serão justificados. O próprio Deus é quem garante isso. Porque quando a gente olha nos versículos de 38, de 35 até 37, na verdade, o próprio Deus está garantindo tudo isso. Assim como Deus foi fiel em cumprir as suas promessas, dizendo, vai haver juízo, e está havendo juízo, o povo está sofrendo. Ele também vai ser fiel quando ele promete, vai haver uma nova aliança. Esperem, tenham esperança, porque o perdão do pecado de vocês vai ser perdoado. Então confiem, dependam, esperem no Senhor, porque isso vai mudar a vida de vocês. Deus está garantindo tudo isso. Ele inclusive cita que Ele é quem sustenta os corpos celestes. Ele fala, olha, o sol está aí para iluminar o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite. Se algum momento isso aí mudar, aí vocês podem confiar que esse não vai ser mais o meu povo. E quem que garante isso? Não é o povo, é Deus. É Deus que está dizendo, gente, só eu que garanto. Não é nem a fidelidade de vocês que vai garantir, mas é a minha fidelidade, Deus está dizendo. É por causa da fidelidade de Deus, da misericórdia e a graça dele. Enquanto o exílio, que pessoas estão sendo mandadas para a Babilônia, parece o fim de Israel, parece o fim de Judá, mas Deus está reafirmando para eles que a existência deles depende da fidelidade de Deus. Se Deus mandar eles para a Babilônia, se Deus mandar para outros lugares, se Deus os fazer permanecer, é porque Deus quer. E Ele pode. Ele é o Senhor. Ele é o suzerano. Nós somos simplesmente seus vassalos. E aí, então que ele chega lá no versículo 38 e ele novamente diz, estão chegando os dias, declara o Senhor. E aí ele fala de Jerusalém que vai ser reconstruída. E isso é engraçado porque ele está falando assim, gente, Jerusalém vai ser reconstruída, mas não tinha nem sido derrubada. Percebam como Deus está dizendo, olha, vai acontecer coisas ruins, mas se alegrem, porque eu sou o Senhor e vai ser reconstruído. Fiquem tranquilos. De um lado, ele fala da torre de Hananel até a porta da esquina, que são os extremos de Jerusalém, né? A ideia é que toda a cidade vai ser reconstruída. Ele fala, gente, vou reconstruir por completo, inteiramente. A restauração de Jerusalém vai ser o primeiro sinal de que um dia essa nova aliança vai chegar. Então fiquem atentos, porque a cidade vai ser destruída. Pessoas vão morrer, pessoas vão sofrer. Pessoas estão sendo exiladas para a Babilônia. Tudo isso vai acontecer, mas essa cidade vai ser reconstruída. E um dia vai haver uma nova aliança. Um dia vai haver um novo acordo, por que não dizer? Mesmo que Nabucodonosor destrua toda Jerusalém, ela vai ser reconstruída. Fiquem tranquilos, gente. Fiquem tranquilos. Eu sou o Senhor e eu estou garantindo essas coisas. É engraçado porque Deus dá o carteiraço. Eu sou o Senhor, fiquem tranquilos. Confiem. Diante de tudo aquilo que está acontecendo, Jeremias ainda permanece dizendo, se arrependam e voltem para Deus. Voltem-se para Deus, abandonem o seu pecado, confiem no Senhor. Percebam quão grande é o nosso Deus, o quão gracioso Ele é. Porque até mesmo no meio do seu justo juízo, no meio do juízo diante do pecado de Israel, de Judá, Ele ainda está prometendo uma nova aliança, que viria a esse povo e que veio a nós. No meio de toda essa loucura que está se passando ali, Ele está prometendo que vai haver uma nova aliança e que vai ser superior, que vai ser plena e que vai capacitar esse povo a viver pela fé. Até aqui, Jeremias está dizendo, vocês foram infiéis, vocês são incapazes de se salvar, vocês são idólatras, vocês merecem a punição de Deus. Mas vai chegar um dia em que Deus vai os capacitar. Não porque vocês merecem, não porque vocês são bons, mas porque Deus é bom. Porque Deus é gracioso. Porque Ele vai fazer uma nova aliança e vai dar poder, vai capacitar vocês para viverem pela fé. Gente, essa é a promessa do Evangelho. Quando a gente olha para um texto desse que está lá no meio da Bíblia, muito tempo antes de Jesus, a gente olha e fala, eu conheço o que essa nova aliança quer dizer. É o Evangelho, a nova aliança, de que Deus salva pecadores mediante a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.
mediante a fé em Jesus Cristo. Faz o quê? Que paga o preço do nosso pecado uma vez por todas. Eu e você, nós, todos aqui, nós não somos dignos do amor, da bondade, do favor de Deus. Nós não somos dignos. Nós merecemos o justo juízo de Deus, como esse povo estava enfrentando. Porém, Ele nos deu do seu Filho. E Deus prometeu há tanto tempo atrás que haveria uma nova aliança, que haveria um servo sofredor. Ele promete que haveriam mudanças. E quando a gente começa a folhear as páginas do Novo Testamento, nós vemos algo completamente diferente. Porque ali nós temos a promessa sendo cumprida. Nós temos a certeza que o Deus que prometeu, cumpriu. E o Deus que prometeu que um dia vai nos resgatar, pasmem, Ele vai cumprir também. Ele deu do seu Filho para que a gente fosse adotado como filho de Deus. Nós não merecemos, mas a palavra de Deus repete várias vezes, em Cristo Jesus vocês são adotados como filhos de Deus. Não mais vassalos, mas filhos. Filhos de Deus, co-herdeiros do reino de Deus. E o meu convite aqui é o mesmo que de Jeremias. É o mesmo. Faço das palavras dele as minhas. Arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para Deus. Esse é o convite que nós recebemos diariamente para abandonar a nossa velha vida e de morrer para nós mesmos, para vivermos uma nova vida. Uma vida que não é vivida por nós mesmos, mas ela é vivida pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Aquele que nos salva, aquele que nos redime, que nos justifica. Esse é o nosso Deus. Que possamos de fato confiar naquele que tem poder para salvar e naquele que é o autor e é o consumador da nossa fé. Aquele que faz com que a lei de Deus esteja gravada no nosso coração. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor fala a nós ainda hoje, Deus. E nós podemos descansar no Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor prometeu que haveria uma nova aliança. Que não é pautada por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o diabo. E nós confiamos naquele que é, naquele que era e que há de vir. Senhor, nós te agradecemos pela tua nova aliança, Deus, que nos capacita para olharmos para o Senhor e amarmos a tua vontade, amarmos a tua lei. O Senhor transforma mortos em transgressões e pecados como nós, em novas criaturas, para assim então vivermos para fazer boas obras aos outros, para honrarmos e adorarmos o Senhor. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor é quem nos convence do pecado, não somos nós mesmos. O Senhor nos cura da cegueira para a gente poder ver a tua graça, a tua misericórdia, ver a tua justiça, santidade e o teu grande poder. Obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para a tua palavra e ver o teu ousado amor. E diante disso, nós nos perguntarmos o que nós podemos fazer, o que nós podemos dizer diante dessas coisas. Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Nós confiamos no Senhor, sabendo que o Senhor é que nos salva, o Senhor é que nos redime, e nós somos eternamente gratos ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.